Bom dia, mulheres. Sejam bem-vindas. Receba a palavra de Deus essa manhã. Vamos adorando. Estou aqui enviando os meus convites. Envia aí para as tuas amigas. Não deixa elas sem essa palavra, não. Vamos aqui para o nosso 5º dia. O Senhor quer derramar paz sobre a sua vida hoje. Estão me ouvindo? Senhor é o nosso refúgio. A paz, declara a paz, o shalom do Senhor nessa manhã para você. Shalom, shalom. Receba a shalom do Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Bom dia, bom dia. Protetor, em você me encontrei, defensor, shalom, shalom, és minha paz, shalom, shalom, shalom. Já vai chegando, já vai adorando, já vai recebendo a shalom do Pai. A paz do Senhor sobre a sua vida nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Confiar no Senhor. Vitória, nós iremos caminhar. O Senhor dá força ao cansado. Você está cansada? Ele é o teu protetor. Ele é teu refúgio. Aleluia, Deus, obrigada. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom sobre você. Aleluia. Receba essa paz. Receba essa paz do Senhor. Oh, obrigada, Jesus. Cansado, meu protetor. Shalom, shalom.
na paz. Shalom, shalom, shalom. Sobre nós. Aleluia, Deus. Shalom. Glória a Jesus. Que a shalom de Deus nessa manhã invada aí a sua vida, invada a sua casa, invada o seu trabalho, invada o seu carro, invada a sua família, invada o seu coração, invada todo o seu interior. Ah, shalom de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é nele onde nós encontramos a paz. Ele é a nossa paz. Receba nessa manhã, na nossa quinta live das ferramentas de cura. Hoje, eu quero trazer uma ferramenta na qual muitas mulheres já estão praticando, já estão vivendo esse dia, essa ferramenta, tá? Que hoje a gente vai falar da ferramenta jejum. Nós precisamos do jejum. E é importante. Jesus, ele praticava o jejum. Jesus, ele fazia jejum. Então, aquilo que Jesus fazia, também nós precisamos fazer. Não é verdade? E aí eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Eu sei que já tem mulheres aqui que já praticam, que já sabem como é que faz um jejum. Mas eu quero falar também dessa importância do jejum para a sua vida. Tá bom? Então, a gente tá na nossa quinta live. Sejam todas bem-vindas. Bom dia a todas. Que se sintam à vontade. Eu fico muito feliz. Já temos 16 mulheres, 17 aqui. Glória a Deus por isso. Envia essa mensagem, envia essa live para as tuas amigas. Convida mais uma mulher que ainda não entendeu o que é o jejum, ainda não compreendeu como é que faz, de onde vem isso, os benefícios que o jejum também traz para a nossa vida, tá bom? Então convida elas aí. Bom dia, Vivi. Um cheiro, minha amada. Como é bom ter vocês aqui comigo. Todos os dias eu estou trazendo uma ferramenta. E vocês fiquem atentas, porque eu estou falando, as primeiras a gente está trabalhando muita área espiritual. Mas daqui a pouco a gente vai falar também de ferramentas emocionais. Ferramentas para o físico, tá certo? Então a gente trabalha aqui o todo, corpo, alma e espírito. Se você está vindo todos os dias aqui receber uma porção e aprender e colocar em prática, você vai sair daqui realmente curada. Você vai aplicar essas ferramentas, você vai começar a crescer numa velocidade que você não vai nem imaginar. Meu Deus, o que foi isso que aconteceu comigo? Porque eu comecei a praticar todas aquelas ferramentas que a Alcione começou a me entregar. Então não fica só no receber, tá? Pratica, começa pra ação. O conhecimento a gente recebe, mas a sabedoria vem à medida que a gente vai o quê? Aplicando todo aquele conhecimento que a gente está recebendo, tá bom? Então eu quero deixar alguns textos hoje que a gente vai falar muito sobre isso. E o texto que eu quero trazer hoje também, eu vou trazer cinco textos bíblicos que falam relacionado ao jejum, para que vocês gravem, para que vocês anotem, eu sei que aqui tem mulheres que já trabalham com outras mulheres, para que vocês também passem para elas, né? Aí vocês vão ter ali o texto bíblico, a base, aonde o Senhor também está falando, tá certo? Mateus 6, 16, 18 vai falar: quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai
que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Bom dia, Carol. Então, aqui o que é que o texto de Mateus estava falando? Ele está nos ensinando justamente como nós devemos praticar o jejum. O jejum, a gente não precisa estar falando, eu estou jejuando, gente, eu estou assim, aí com a cara triste, abatida porque não está comendo. A gente aqui tem falado sobre o jejum. Eu estou sempre falando aqui nas minhas redes sociais que a gente está em jejum, porque a gente está fazendo um jejum em grupo. A gente está fazendo um jejum em unidade. Então, esse jejum, a gente está falando sim, porque a gente está unidas ali, tá certo? Em um propósito. Então, quando você estiver jejuando, você não precisa ficar com a cara abatida, a cara triste, com a cara toda desconfigurada, toda, sabe? Que moleza, que tristeza. Não. Porque o jejum, só quem precisa saber é Deus. Você e o Senhor. É algo íntimo que você está ali tirando um tempo para o Senhor. Um tempo para você matar essa carne. Que muitas vezes ela precisa realmente parar. Ela precisa realmente... a gente precisa mesmo forçar a nossa carne para que a gente possa viver, a gente possa ter aquelas bênçãos espirituais que o Senhor quer derramar para as nossas vidas. A gente precisa um pouco realmente silenciar as vozes. Às vezes a gente está muito agitada, às vezes a gente está muito apreensiva, às vezes a gente está ali inquieta, ansiosa, preocupada. Então o jejum ele te faz com que você fique mais ali, você e o Senhor. Então, você vai começar a parar realmente, calar essas vozes, porque o jejum vai te acalmar. Vai trazer um equilíbrio também, tá certo? E a gente precisa disso. De tempos em tempos, a gente precisa desse jejum. Jesus, ele fazia jejum. Jesus, quando ele foi, antes dele ser chamado... Antes dele começar o ministério dele na terra, Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando. Né? Então ele passou ali 40 dias se preparando para algo que ele iria viver. O jejum, ele nos faz isso também. Vou beber água aqui, tá, gente? Um suco. Eu tô com a gripe, que ela não vai embora. Mas ela vai embora, em nome de Jesus. Então o jejum, Jesus se preparou para aquele momento. Ele se preparou para o ministério dele. Então ele começou ali na presença do Senhor. Então você aqui em Mateus, ele está falando, não você precisa estar mostrando e ficando triste. Pelo contrário, a gente está jejuando e nós estamos ficando mais bonita, né, gente? Eu estou me sentindo mais linda. A gente está no jejum sem comer açúcar, sem comer carne, ovos, aquelas guloseimas, doces. E eu estou me sentindo tão bem, mesmo com a gripe, mas eu me sinto bem. Então o jejum, ele nos faz a gente ficar ainda mais bela. Por quê? A gente vai fazer uma limpeza no nosso corpo. Em tudo. Tá bom? Olha, obrigada, Socorro. Outra palavra que eu quero trazer aqui que fala sobre o jejum é lá em Isaías 58:6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os quebrantados e despedaços todo o jugo. Aqui, ó, eu vou ler em outra versão. Eita, esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Remova as correntes que prendem as pessoas. Aqui em Isaías, ele estava falando, o jejum que agrada ao Senhor. Vocês vão soltar aqueles que estão presos.
aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão oprimidos. O jejum faz a gente também, assim, o jejum ele nos dá, a gente fica tão sensível à voz de Deus, porque a gente vai matando as nossas vontades, o nosso eu frágil, para que o nosso eu verdadeiro, aquele eu cheio do Espírito Santo, aquele eu que é governado pelo Espírito Santo e não pelo meu eu falso, pelas minhas vontades, a gente vai ficando tão cheio do Senhor e a gente vai estar ali, sabe assim, a gente realmente começa a orar, a gente começa a buscar, a gente clama, a gente fica sensível àquela voz do Senhor. E quando a gente ora, gente, nossa, é um poder que vem sobre a nossa vida, uma autoridade. Por quê? Também vem um arrependimento. Porque quando a gente está jejuando, a gente fica sensível ao Senhor e o Senhor começa a mostrar áreas da nossa vida que muitas vezes ainda estamos acorrentados ao pecado. Áreas da nossa vida que ainda nós estamos presas às coisas dessa terra. A gente ali ainda está amarrado ao pecado. E ali ele começa a desatar, porque o Senhor nos faz a gente ver, nos traz uma sensibilidade. O Senhor nos leva ao arrependimento. E aí a gente começa a, meu Deus, me perdoa, Senhor. Senhor, me quebra, me cura, me liberta. Eu não quero ser desse jeito, eu cometi isso. Por quê? Porque você fica sensível à voz de Deus. Você fica sensível à voz do Espírito Santo que está em você. E não à voz do teu eu falso, do teu eu mentiroso. O teu eu que quer fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. Por isso que é importante a ferramenta do jejum. O jejum é uma ferramenta de cura poderosa na nossa vida. Lá nos evangelhos, Jesus falou o seguinte, veio esse texto agora na minha mente, que o Senhor tinha enviado alguns discípulos, né, para ir pregar o evangelho. E aí, tinha um homem que estava com um filho endemoniado, preso, doente. E aí, esse homem vem até Jesus. E ele diz, os teus discípulos oraram, mas não aconteceu nada. E aí Jesus fala, ora por aquele jovem, né? Eu acho que é um jovem, não estou lembrada agora. E aí ora e ali aquele homem é liberto. E aí os discípulos falaram, mas Jesus, o que foi que aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar, né, aquele demônio daquele jovem? Jesus fala, porque tem coisas que só sai com jejum e oração. Tem algo, muitas vezes, na nossa vida mesmo, na nossa vida, no nosso eu velho, na nossa carne. Eu não vou colocar outras pessoas, não. Eu vou colocar eu mesma, você mesma. Tem coisa na nossa vida que a gente vai precisar realmente jejuar. Matar a nossa carne, matar o nosso eu. Para que nós venhamos estar sensível à voz do Senhor. Para que a gente venha realmente matar aquela carne que quer gritar, que quer fazer as coisas do seu jeito. E aí, só com jejum e oração, minha amiga, que resolve. Só com muito jejum e oração. Só com muito quebrantamento. Só quando Deus realmente nos traz ao arrependimento. E aí, é isso que o Senhor está mostrando. Tem coisas, filha, que só sai com jejum e oração. São castas de demônio. São coisas que você está aprisionada. Você está ali. Então você precisa matar realmente a sua carne. Matar o seu eu falso para deixar o seu eu verdadeiro, governado pelo Espírito Santo. E quando a gente está jejuando, a gente vai poder às vezes orar por alguém, por um enfermo, por uma pessoa que está ali realmente com esse problema de demônios, endemoniadas, ali presas, acorrentadas. E muitos desses são libertos e curados no nome de Jesus. Tudo aqui é em nome de Jesus. Nada é no nosso nome. É no nome de Jesus. Eu estou lendo um livro, não sei se ele está aqui, acho que está ali. Aí que eu guardei.
O nome do livro é O Poder, acho que é O Poder Secreto do Jejum e da Oração. É um livro que eu esqueci o nome do autor. Quem prefaciou ele foi o pastor Luciano Subirá. E ele compartilha de uma experiência que ele teve, né, esse autor. Jesus levou ele para dentro de um hospital onde tinha crianças enfermas. Gente, tá passando um carro aqui, estão vindo. Deus manda ele ir para esse hospital onde tem crianças que tem problemas mentais, tem problemas de crianças que foram abandonadas mesmo pelos seus pais, né? Tipo de drogados, pessoas que... Aí o livro de socorro chegou, é esse livro aí que eu tô falando. E aí, aquelas crianças doentes mentais, tem muitos problemas. Resumindo, tinha um jovem lá, que é chamado Jovem Estevão, o nome dele. E esse jovem, ele se batia, se cortava, se machucava. Ninguém conseguia ficar perto dele. Era uma pessoa totalmente, ele via ali que algo era anormal. Mahesh, né? Sharida. Eu não sei, gente, eu tenho que aprender inglês. É esse nome aí que a minha irmã colocou. E aí, ele fala que esse jovem se cortava, se machucava, se feria. Ninguém suportava ele cheirava muito mal, porque não tomava banho. Era horrível, era uma vida realmente de prisão. É como aqui fala em Isaías. Estava mesmo acorrentado. E aí ele começa a orar por aquele jovem. E Deus dá uma direção. Começa a jejuar pela vida dele. E ele começou a jejuar. E quando ele jejuou, acho que foi 7 dias, depois mais 7. Jejuou 14 dias. E quando ele foi para perto desse jovem, que ele começou a orar naquele jovem. Nossa, gente, ele disse que foi algo assim sobrenatural. Aquele homem estava totalmente aprisionado às correntes do inimigo. Existia um espírito opressor de morte sobre a vida daquele jovem. E ele orou. E aí ele expulsou aquele demônio. E ele disse que sentiu o cheiro de enxofre. Um cheiro terrível. Quando ele viu, né? E quando o jovem caiu no chão. E quando ele levantou o rosto, já não era mais aquela mesma pessoa. Ele já estava com outro semblante. Um semblante livre. Um semblante leve. Então o que é que eu quero trazer aqui para nós? Que realmente o jejum, ele nos leva para um nível mais profundo de intimidade com Deus. O jejum, o que é que o jejum, os benefícios que o jejum traz para a gente, né? O jejum, ele nos leva para mais profundidade. A gente escuta, porque a gente não está comendo. A gente não está deixando a nossa carne falar, mas a gente está sendo governada pelo Espírito. Então a gente não está colocando alimento na nossa boca. A gente vai passar mais tempo orando, a gente vai passar mais tempo na presença do Senhor. A gente não vai ficar tanto aí nas redes sociais, nos grupos, nas coisas. A gente vai ficar mais sensível à voz do Senhor. E por isso que é importante o jejum. Agora se prepara. Quando você começa a jejuar, minha amada, você também vai levar, o Senhor vai te levar para um nível de quebrantamento, como a irmã colocou. E esse nível de quebrantamento vai te levar para um nível de arrependimento. Deus vai começar a mostrar coisas na tua vida que tu nem imaginava. Você vai olhar coisa na vida do outro, assim, meu Deus. E vai ter uma sensibilidade, uma compaixão, um amor, porque você fica sensível, totalmente dominada pelo Espírito. Você fica totalmente ali imersa no Espírito. Antes de eu entrar aqui, eu disse, meu Deus, eu acordei, o Espírito Santo, esses dias eu não tenho dormido muito não, sabe? Eu tenho acordado 2 horas, quando tem dia que é meia-noite.
Tem dia que é de 3. Eu acordo sempre às 3h50. Meu despertador é esse horário que eu boto para acordar. E ultimamente, esses dias, eu tenho acordado muito cedo. Então, assim, eu sei que é Deus querendo falar comigo. Que eu não estou preocupada, eu não tô tensa. Pelo contrário, eu estou tranquila no Senhor. E quando eu começo assim, eu venho para aqui pro meu quarto e fico conversando com Deus, fico ali, às vezes em silêncio, às vezes dá um cochilo, volto de novo, mas porque o Senhor quer falar algo, e aí fica aqui. Então assim, meu espírito está sensível, o Senhor está ministrando algo. E hoje, pela manhã, eu acordei muito cedo hoje, e aí eu disse, Jesus, eu preciso dormir um pouquinho. Mas aquela sensibilidade, aquele choro, oh Jesus, como é bom. Aquele choro da sensibilidade, aquele choro que o Espírito Santo está trazendo. Aquele choro, porque eu sei que não é um choro que vem de mim, mas é um choro que assim, que o Senhor começa a ministrar o nosso coração. Porque é o Espírito Santo, muitas vezes chorando. É o Espírito Santo, às vezes, trazendo uma sensibilidade, dizendo, filha, persevera. Filha, eu quero te entregar, eu quero falar. Filha, eu quero que você faça assim. Sabe, é uma sensibilidade no Espírito. Eu não sei se vocês estão sentindo isso. E eu disse, Senhor, me dá força, porque como é que eu vou entrar lá na live? Mas é uma sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, ele vai gemer dentro de nós. E é essa sensibilidade que nós precisamos ter. E quando a gente não está jejuando, a gente está fazendo outras coisas, a gente está ali, a gente fica perdida nas outras coisas e a gente não escuta a voz do amado, doce Espírito Santo que está em nós. Né? A gente não escuta o que o Espírito Santo quer falar. Porque a gente está tão sobrecarregada. A gente está comendo. Aí o estômago está pesado. Está fazendo a digestão. Então a gente fica cansada. Né? Mas quando a gente está no jejum, gente, é sobrenatural. O choro vem. A gente fica sensível. Eu digo, Senhor, as almas. E não sei se vocês já sabem, né? Deus está me preparando para ir para um país chamado Camboja. Então eu estou em preparação. As mulheres que estão comigo, as mulheres que estão fazendo jejum, elas estão preparando também para ir para o Camboja junto comigo. Vocês não pensem que vocês estão jejuando só para vocês. Nós estamos jejuando por almas, por vidas, para ouvir o amado doce Espírito Santo falando conosco. E aí ele vai começar a mostrar dentro de nós o que a gente precisa de se desprender. O que é que ele precisa tirar de nós. O que é que ele precisa arrancar dentro de nós que não serve mais. Que faz parte do nosso velho homem. E que não serve mais para a nossa história em Cristo. Então essa sensibilidade que o jejum dá. Então assim, eu estou sentindo que é uma preparação. Deus, ele é tão perfeito, ele sabia que a gente precisava fazer esse jejum juntas, eu precisava de vocês. E nós estamos juntas, Deus colocou tantos projetos, eles já nasceram. As nossas Bíblias da Casa Amarela, elas já nasceram. A gente já vai colocar as vendas, já teve pessoas que já compraram, mesmo sem ver ainda a Bíblia. Então é uma sensibilidade que o Espírito Santo está me dando. Então isso é o que? É o jejum que está fazendo isso comigo. Assim, eu estou sentindo mais perto do Senhor. Eu estou tomando um suco aqui de mamão. Sem açúcar, aí eu botei um limãozinho. Mas não é tão bom. Mas está me alimentando. Por quê? A gente está fazendo o jejum de Daniel. E aí tem vários tipos de jejum. E eu vou trazer aqui para vocês.
Ai, Jesus. Ora, socorro, ora para Deus confirmar. Vai orando, Deus vai confirmar no seu coração. Porque a gente está se preparando para isso. Então Deus está me dando uma sensibilidade. Eu estava aqui chorando, disse, Senhor, como é que eu vou fazer a live? Me dá força. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele vai cuidando. E vocês estão aqui, estão no mesmo espírito, né? Nós estamos juntas, unidas. Vocês que estão aqui fazendo essas lives comigo, vão ouvir essas mensagens também depois. Deus também vai tocar o coração de cada uma, né? Então, assim, eu quero trazer para cá alguns tipos de jejuns, né? Que a gente tem dentro da palavra de Deus. Tem aquele jejum completo, que foi aquele que Jesus fez quando ele estava lá no deserto, né? Os 40 dias, ele fez 40 dias de jejum. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias sem comer. Eu creio que Jesus bebeu água, porque ninguém suporta ficar sem água, né? Eu creio. No máximo 3 dias. Se você ficar sem beber água, depois de 3 dias, seu corpo vai entrar num desespero aí, né? Então, assim, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus deve ter bebido água, pelo menos na água. Então, assim, é um jejum completo, é uma abstenção total de alimentos. Esse é um jejum completo, que foi o que Jesus fez, né? Jesus jejuou por 40 dias. Então, você fica só apenas na ingestão de líquidos, né? De água, ou alguém às vezes toma água de coco. Quando eu faço só na água. Então, esse jejum completo, pessoas já fizeram. Esse autor que eu falei desse livro, ele fez já 30 jejum completo. Imagina, gente, olha isso. Na época que ele fez o livro, né? Então, não sei como é que ele já fez agora. E o pastor Luciano Subirá também é um homem de jejum, que ele faz sempre jejum, 40 dias. Ele faz 2 jejum de 40 dias todos os anos. Então, é um homem que tem uma experiência profunda com jejum. Então, para você fazer um jejum completo tão demorado, você precisa também ir praticando aos poucos. O senhor fazer 40 dias, não é assim. A gente vai fazer um dia depois você tira outro dia, entendeu? É aos pouquinhos, para você ir crescendo, seu corpo ir se preparando para tudo isso, tá, gente? Não é assim, vou fazer um jejum de 40 dias, não. Temos que ter ordem e decência. Temos que saber o que é necessário para cada hora e como é que está o seu corpo. Jesus não quer que a gente venha se sacrificar. Jejum não é sacrifício. Jejum é um quebrantamento. Jejum é uma dedicação. Jejum é uma entrega. É um sacrifício. O sacrifício Jesus já fez para a gente lá na cruz. Quando eu falo de sacrifício, é você ter que o sacrifício que ele fala é quando você realmente mata a sua carne. Mas não é um sacrifício que vai fazer mal. Tá certo? Não é isso que estão entendendo, né? Então, o jejum completo é a abstinência total de alimentos. E aí, o jejum parcial é aquele que você vai abster de certos tipos de alimentos ou de algumas refeições. Tipo, esse jejum que a gente está fazendo. O jejum de Daniel. A gente está se abstendo de alguns alimentos. A gente só está comendo comidas da terra. Verdura, fruta, legumes e sementes, né? Raízes, essas coisas. A gente não está comendo nada de guloseimas. Então, é uma abstenção de certos tipos de alimento. Ou algumas vezes você fica sem se alimentar de uma refeição. Tipo, você faz o jejum, eu vou fazer um jejum 3 dias, vamos dizer. Então eu vou ficar só na janta. Vou ficar sem almoço e vou ficar sem café da manhã. Tá? Então você está abstendo de algumas refeições, de alguns alimentos. Esse é o jejum parcial. Aí o exemplo que eu falo, né, o texto bíblico, para vocês pegarem, é Daniel e seus amigos, né? Eles se abstiveram de comer aquelas iguarias do rei, quando eles estavam lá na Babilônia. Daniel 10, 2, 3 vai dizer o seguinte: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Que foi 3 semanas, 21 dias, que é o que a gente está fazendo.
manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Uau! Eita, é o que nós estamos fazendo, glória a Deus. E tem aquele jejum, gente, que a gente chama de jejum intermitente, que é um jejum que é bom para a limpeza do nosso organismo também. Né? Você começa a alternar os seus períodos de jejum e alimentação. Tipo, eu vou ficar 12 horas sem comer, aí vou comer só daqui a 12 horas. Tá? Então você vai alternando os horários. É um jejum intermitente. Essa prática era comum entre os primeiros cristãos, que embora não mencionada especificamente como jejum intermitente. Aí lá o texto que eu vou trazer é 1 Tessalonicenses 5,17. Não há uma passagem específica, mas a prática pode ser alinhada com a disciplina espiritual e a oração contínua. Olha, gente, é mesmo, nem perfume Daniel usou, viu? Ele não ungiu nem o seu corpo com nenhum tipo de especiarias. Ele se absteu de tudo, né? Então, como é profundo. Como é profundo o jejum que Daniel fez. E nós estamos aqui, firme e forte, né? Nos legumes, Deus quiser. Tá bom? Sim. E aí, pode também, né? Na Bíblia, a gente só vê o jejum, aquele jejum que você vai se abster de comida. Tá certo? Mas você também pode, né? Tem pessoas que tem uma das meninas que tá aqui no grupo, que ela tá fazendo um jejum de Daniel. E ela também tá fazendo um jejum de quê? De mídias sociais, de TV, de ficar olhando séries, outras coisas. Tá certo? Então é o jejum de mídias ou outras atividades. Então, você se abster-se de atividade como assistir TV, rede social. Para quê? Para que você venha dedicar mais tempo para Deus. Eu já fiz esse jejum uns meses atrás. Eu e acho que foi Socorro que fez comigo. E teve outras meninas que fizeram. E a gente ficou 3 dias só na água. E a gente também não ficou entrando nas redes sociais. A gente passou 3 dias sem pegar no celular. A gente não assistia nem pregação. Pronto, foi Socorro. A gente não assistia nem pregação, não entrava no WhatsApp. A gente ficou realmente total na água, só com água. E também a gente tirou todas as distrações. A gente ficou lendo, cada um ali no seu secreto. E foi um momento tão bom, como Deus falou comigo. Foi tão precioso. Por quê? As redes sociais, as TVs, ele rouba de nós o tempo. Muitas vezes Deus quer falar, Deus quer entregar algo, mas a gente tá tão aqui, ó, esse celular pra lá e pra cá. Às vezes a gente tá tão atarefado com tanta coisa, e aí a gente nem escuta o que Deus tá falando, porque a gente tá distraída. E o Senhor, ele quer, o inimigo, ele quer roubar de nós o tempo, porque ele coloca um monte de distrações. E aí a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo pra gente, a gente não tem tempo para nada. Porque a gente tá tão atarefada com tantas coisas. Então, se você sente essa necessidade, faça o jejum também de mídias sociais, de outras atividades. Tire para um momento só com o Senhor. Né? Lá em Efésios 5, 15 e 16 diz, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A gente precisa cuidar do nosso tempo. O tempo é tão precioso. E é a ferramenta muito preciosa que Deus deu para todos. Só que muitas vezes, com tantas coisas para a gente fazer, com tantas coisas para a gente se distrair, a gente é roubado de ter o nosso momento com Deus. Da gente fazer aquilo que é para ser feito.
Tá certo? Desculpa, gente. Outra coisa, né, pra gente encerrar. Então, começa a se preparar, né? Vocês viram aqui os tipos de jejum. E aí você faz uma preparação para o jejum. Jejum não é só ficar sem alimento. Porque quando você está ficando só sem alimento, você está fazendo um regime. Jejum tem que ser junto com a oração, com a leitura da Bíblia, com o momento de adoração, de ter realmente um momento de intimidade com Deus. Então você se abstém da comida e vai se preparar ali em oração. Então, antes do jejum, ore, né? Busca ao Senhor, apresenta ao Senhor, peça direção a Ele. Pergunte para Ele qual é esse propósito, Senhor, do meu jejum. Peça força para Ele te completar, né? Muitas vezes defina o seu propósito. Eu quero ficar mais perto do Senhor. A gente fez um jejum esses dias, né? Há uns meses atrás. E o nosso jejum era só para ficar na presença do Senhor. Senhor, nós só queremos a Tua presença. Né? O jejum é para buscar a Deus. O jejum é para ouvir Deus. É para você ficar ali com Ele. Então, você também pode buscar o jejum para você crescer mais espiritualmente. Buscar a direção de Deus por algo que você quer. Não que seja uma troca, mas que quando você coloca assim, Senhor, eu queria tanto essa direção. Aí você vai fazer um jejum para você ficar sensível à voz de Deus. E lá você vai ouvir a direção de Deus naquele momento ou não. Ou Deus pode não falar nada também. Tá certo? E tá tudo bem, porque Deus é soberano. E aí, se prepare com a oração, leitura bíblica. Começa a hidratar também seu corpo. Tá certo? Em Mateus 6, 17, 18. Mantenha uma atitude positiva e de gratidão. Siga o conselho de Jesus em Mateus 6, 17 e 18, que foi aquele que eu falei. E não mostre aos outros que você está jejuando. Tá bom? E aí eu quero deixar aqui o pós-jejum. O após. Depois que vocês terminarem o jejum. Quando vocês quebrar o jejum, né? Passar pelo momento dos 21 dias, no nosso caso. Comece com alimentos bem leves. Foi mesmo, socorro. Ficou totalmente silêncio. E olha o que Deus fez agora, né? O Senhor ficou caladinho, não disse nada. E a gente tava lá só na presença do Senhor. Depois de tempo foi que o Senhor está revelando que era para fazer agora, né? Então, ó, o pós-jejum, após. Vocês passaram o dia sem comer. Então não vai comer logo aquelas comidas pesadas. Tá certo? Eu vou comer logo um pratão aqui de fava, de mocotó. Não, vai comer uma comida mais leve. Uma sopinha, uma verdura, né? Aos pouquinhos. A gente que tá no jejum de Daniel, ai meu Deus, eu vou me acabar na carne. Não, gente, vamos devagarzinho. Como um pedacinho, amanhã como outro pedaço. Eu lembro, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu fiz um jejum de Daniel quando eu fui para Criciúma com a Amélia. O ano passado, o ano de 2021, acho que foi 2021. E aí a gente ficou sem comer carne, sem comer essas coisas que a gente tá comendo hoje, que não tá comendo hoje. Aí quando o Senhor falou, quando vocês forem para lá, aí vocês estão liberadas para o jejum. O jejum de vocês encerraram. Quando vocês já estiverem chegando lá, vocês vão entregar o jejum de vocês, e aí vocês já podem comer, né? Porque olha como o Senhor é bom. Deus, Ele nos prepara antes, para depois a gente chegar naquele lugar. Olha o que foi que Jesus fez. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele jejuou. Quando ele passou os 40 dias, ele iniciou o ministério dele e ele começou a comer normal.
ele estava lá com os discípulos, ele não jejuou mais. E aí tem uma passagem na Bíblia que fala que os fariseus fazem uma pergunta: por que os teus discípulos não jejuam? E aí ele falou: porque enquanto o noivo está aqui, os convidados eles vão beber, vão comer, mas quando o noivo for embora, aí eles vão jejuar. Pegaram? Aí, o que é que eu aprendi aqui? Que a gente se prepara antes. O Senhor nos prepara para depois a gente chegar naquele lugar. O Senhor nos preparou antes para a gente chegar em Criciúma. Que a gente não foi por acaso, a gente foi com um propósito. A gente jejuou e aí quando o Senhor disse, quando você chegar lá, vocês vão entregar o jejum e aí vocês estão liberadas para vocês comerem. Porque lá eu ia conhecer pessoas, né? Lá a gente ia ter um momento de comunhão com os irmãos. Aí eu ia dizer, eu estou de jejum, não é assim. Olha, vocês estão vendo? Que o Senhor ele nos prepara antes. Porque o jejum não é para que todo mundo fique vendo. Eu estou jejuando, eu não posso comer. Não. Fica lá no secreto, fica você e o Senhor. E aí quando a gente chegou, a gente foi comer normal. Aí eu lembro que eu estava em Amélia, a Amelinha, não sei se vocês conhecem a Amelinha, depois vocês vão conhecer, ela vai comigo para o Camboja. E a Amelinha, ela estava numa missão missionária no sertão, também estava passando uns 30 dias, e no sertão ela estava de jejum, e naqueles avanços missionários. Só estava comendo arroz, a bichinha, feijão, farinha, comida assim, que a gente estava sem carne, sem guloseimas. E quando a gente chegou em Criciúma, ela disse, pelo amor de Deus, eu preciso de carne. A gente tava louca para comer carne, louca para comer ovo. E aí a gente foi buscar um restaurante. E cadê? Que a gente não achava, que aí a gente é tudo novo lá, né? Cidade grande assim e tal. Mas aí a gente conseguiu, meu Deus, foi uma alegria que a gente comeu um pedaço de carne. Mas foi um pedação. Foi um pedacinho de carne para poder o nosso organismo não sentir tanto. Porque depois, após o jejum, você vai começando com alimentos mais leves. Evita aquelas comidas pesadas imediatamente, né? Após o jejum, para você não ficar sobrecarregada, né? Para não sobrecarregar o teu sistema digestivo. Tá bom? E aí, você reflita sobre o que Deus falou durante o jejum. Ou se Deus não falou nada, reflita também por que Deus não falou. Reflita, o Senhor está em silêncio. Então, se Ele está lá em silêncio, Ele está trabalhando. O Senhor trabalha. Ele não fica parado. Como o Socorro falou, a gente fez um jejum. Esse jejum que a gente ficou sem rede social, só na água. O Senhor não falou nada com a gente. A gente queria uma resposta, eu queria tanto uma direção. O Senhor ficou em silêncio, eu fiquei tranquila, Socorro ficou tranquila. Então, reflita no que você aprendeu durante esse jejum. Reflita, anota as suas experiências, as suas revelações em um diário de oração, no seu caderninho, que eu sempre indico, né? Comece a anotar o que Deus falou com você, como faz sua experiência. A gente está vivendo uma experiência tão linda de jejum coletivo ali no grupo. Então, se você está sentindo também algum mal-estar, coloca diante do Senhor. Porque é coisas que você está colocando para fora. É uma limpeza de dentro para fora. Tá vindo mal-estar no estômago, é porque você agora está botando para fora aquela emoção que você sentiu lá atrás, algo que você engoliu que não fez bem para você, e agora Jesus está botando para fora. Pegou? Então, eu tô esses momentos de jejum e com o meu corpo um pouco ainda não tão bom, mas o Senhor tem me dado tanta graça para vir aqui, trazer os estudos, fazer meus atendimentos,
minhas orações, eu não tenho parado, porque o Senhor está me preparando. E eu sei que todo esse corpo ali, às vezes mole, e eu não parando, é Deus dizendo, filha, tem momentos na sua vida que vai ser bem desafiador. E mesmo assim você precisa continuar. Entendeu? Muitas mulheres juntas jejuando ao mesmo tempo. Ele é um derrotado, né? Passei mal hoje, ó, Socorro também. Mas é o quê? A gente tá ali mexendo com as coisas espirituais. A gente tá mexendo com o mundo espiritual. Mas a gente tá aumentando, ó, a nossa estrutura espiritual. A gente tá matando essa carne. A gente tá até perdendo uns quilinhos. A gente tá eliminando até umas gordurinhas extras. Mas a gente tá se enchendo. E o nosso espírito tá ficando forte. Eita Deus. E aí a gente vai ficar mais forte para derrotar aquilo que vem tentar nos tirar do propósito. Oh Jesus, como tu és maravilhoso. O Senhor é bom demais. O Senhor está ministrando aqui. O Senhor está falando comigo. Está falando contigo, mulher. Eu sei que o Senhor está falando com você. Tudo que está vindo aqui é o Espírito Santo agora, trazendo. Nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Nós estamos crescendo espiritualmente. O Senhor está fortalecendo um grupo de mulheres curadas. Um exército de mulheres curadas que estão sendo forjadas na guerra. Que estão sendo forjadas ali na sua carne. Matando o seu eu. Matando as suas vontades. Para quê? Para fazer a vontade do Abba. Para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Então está aumentando, o Senhor está fortalecendo. Arabaxi cantarabá. Rabaxubi cantaraxira arabaxiria. Ho abaxá cantaraxubiara cantarabaci. Subará cantarabaxara cantaraxi. Subie cantarabaxara cantarabá. Chubará cantarabá que cantaraxiria. Ho alabaxi alá. Ho arabaxi ará. Oh Espírito Santo. É um exército de mulheres curadas se formando, se fortalecendo. As armas estão, o corpo delas espirituais. Deus está forjando. Oh arabaxi. Mantenha-se firme nesse propósito. Não desista. O Senhor te diz nessa noite, nessa manhã. Não desista, eu estou forjando a estrutura de vocês. Eu estou forjando a estrutura. O exército de mulheres curadas estão sendo formados. Oh, arabá. Oh, arabaxi cantar. Surie, rabá, siriá. Halabaxirá. Subati cantar. Oh, ará. Santo é Jesus, santo é Jesus, santo, santo. Santo és tu, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque estamos sendo forjados na guerra, na batalha. Nós fazemos parte de uma linha de frente, Jesus. Uma linha de frente, Senhor. O Senhor está nos preparando, Pai, para algo maior. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus, com essa linha de frente. Na linha de frente, Pai. Para ir aonde o Senhor nos enviar. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque eu sei que o Senhor já preparou todo o caminho para a gente passar. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela revelação da Tua palavra. Obrigada pelas minhas irmãs, Senhor Deus, que estão junto comigo, alinhadas no mesmo propósito. Alinhadas, ó Pai, no mesmo espírito. Deus, nós estamos sendo preparadas, ó Pai, para algo maior que o Senhor já preparou.
E os nossos olhos irão ver. Os nossos pés irão tocar. Harabashi. Oh, Jesus, obrigada, Deus. Cuida do coração de cada mulher, Senhor Deus, de cada uma delas aqui, das que vão ouvir essa mensagem depois. Se daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, Senhor Deus, não sei, elas vão ouvir essa palavra, que elas possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra. Porque a Tua palavra ela é renovada todos os dias. Ela não se perde, Pai, ela se renova a cada manhã. Pai, eu estou aqui como instrumento Teu, para fazer a Tua obra, para ajudar essas mulheres, para mentoreá-las, para ajudá-las, para levar elas para a cura, Pai. E eu sei que o nível está aumentando, Senhor. Eu sei que o nível está aumentando, mas a estrutura também está aumentando. O Senhor está trazendo anjos mais fortes para nós. O Senhor está trazendo anjos mais fortes para perto de nós. Anjos, ó Pai, mais poderosos que vão estar guerreando por nós, guerreando a favor de nós. Porque a batalha, Jesus, é maior. Mas nós sabemos, ó Deus, que o nível aumentou, mas nós sabemos que também o exército aumentou. Louvado seja o Teu nome. O Senhor já abriu o caminho. A gente vai passar. Oh, Senhor. Obrigada, Deus. Porque aquelas mulheres, aquelas crianças que estão lá no Camboja, elas já estão aguardando. Aguardando, Senhor Deus, pela minha chegada, aguardando por essas mulheres da Casa Amarela, essas mulheres, ó Deus, que entenderam o propósito. Essas mulheres que estão sendo curadas e lapidadas, moldadas pelo Teu Espírito Santo. E entender o propósito que não é sobre elas, é sobre vidas, é sobre o Senhor. Não é só para ela, mas é para ser distribuído, ó Pai. É para ser levantado, Deus, e para ser enviados, ó Pai. Para compartilhar. Não fica só em mim, não fica só nelas. É para ser distribuído. Nós estamos pegando sementes e as sementes vão cair na terra. E vão germinar e dar frutos, ó Pai. E assim também nós já estamos, ó Pai. Iremos plantar algo lá no Camboja. Eles já estão aguardando, Senhor, pela Casa Amarela. Louvado seja o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aquelas crianças também vão ser libertas, vão ser curadas. Senhor Deus, famílias vão ser restauradas naquele lugar. Pessoas vão entender, Jesus, a Ti. Vão entender o sacrifício do Senhor na cruz. Sim, papai. Elas estão clamando, chorando, suas almas gritam porque elas estão em cativeiros. Mas o Senhor já está ali. E o Senhor já está enviando o resgate, o libertador, através de cada uma das nossas orações, através do nosso posicionamento, através do momento que nós pisarmos naquela terra e tomarmos posse daquele lugar. Porque a Tua palavra diz aonde a nossa palma dos nossos pés tocarem, o Senhor nos dará por herança. E o Senhor já nos deu o Camboja, Senhor Deus, nós iremos tocar, pisar naquela terra. E o Senhor nos dará por herança. E vidas que estão em cativeiros vão ser libertos na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém? Amém, minhas amadas? Oh, Deus, como Tu é bom. Meu Deus. É sobre Ele. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe esse dia. E vamos continuar firme. O Senhor está conosco. Jeová está engrossando as fileiras ao seu exército. Você faz parte do exército de mulheres curadas. O exército do Rei Jesus. Amém, meninas? Obrigada. Vamos continuar em oração. Vamos continuar em jejum. Vamos continuar posicionadas. Porque ao concluir os 21 dias, dia 30 será uma grande celebração ali no nosso relógio de oração. Semeamos com lágrimas e colheremos com alegria. Dia 30, Deus vai fazer um grande mover naquela sala. Um mover de cura, de muito quebrantamento, de muita restauração e de muito direcionamento. Você crê? Amém. Um cheiro, Deus abençoe. E até amanhã, às 7h12, com mais uma ferramenta de cura para a tua vida. Cheiro, meninas, obrigada, viu? Amo vocês são especiais. Tchau. Corre agora.